Olá, meu nome é Cristiano, esse aqui é o canal do Apenas Cris. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à análise do anime Beastars. Contudo, com a pequena diferença, hoje vamos falar mais do ponto de vista psicológico desse anime que tem questões extraordinárias para aportarmos, para analisarmos, para refletirmos um pouco. Se você perdeu o vídeo anterior nós falamos sobre as questões filosóficas. E essas questões filosóficas envolvem uma boa parte da filosofia política, onde abordamos autores chamados contratualistas. Se você perdeu, vou deixar aqui no e-card ou no primeiro comentário fixado. Vá lá, dá uma olhadinha. Eu espero que o conhecimento que nós falamos no vídeo anterior contribua para o seu conhecimento. E sinta-se à vontade para se inscrever e não perder nenhum vídeo desta sequência. Vamos lá? Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vamos fazer uma rápida introdução aqui de alguns aspectos que são apresentados no contexto de Beastars. Claro, tendo como plano de fundo a fundamentação das teorias psicológicas. Uma das principais teorias que se apresentam ali de forma um pouquinho, vamos dizer assim, refinada, você tem que ter um olhar clínico para perceber esses detalhes, é o quê? Se chama a pirâmide de Maslow, ou hierarquia da necessidade de Maslow, que foi um autor, psicólogo, que desenvolveu como se fosse uma teoria das motivações humanas. Então, a base da pirâmide, nós temos ali as necessidades fisiológicas, passando para segurança social, estima e autorrealização. Esses pequenos pontos nós vamos encontrar em alguns personagens presentes na obra e também em alguns contextos gerais. Agora, como eu disse, para isso você tem que ter um pouquinho de conhecimento dessa teoria, um pouquinho de conhecimento desta pirâmide, para perceber estes detalhes de uma forma muito sutil dentro do anime. E como eu já disse, o anime apresenta questões extraordinárias do ponto de vista da psicologia. Outra questão interessante que nós percebemos ali nos personagens muito fortemente são as emoções básicas, como medo, raiva, alegria e tristeza. Por que essas emoções são chamadas de básicas? Porque, basicamente, elas existem independente do contexto cultural, do contexto social, da localização geográfica. Nesse sentido, essas emoções estão presentes em mim e em você. É como se fosse, vamos dizer assim, entre aspas, um código universal, onde se eu olhar para você ou se você olhar para mim e eu fizer uma afeição de medo, raiva, tristeza ou alegria, mesmo sem eu falar nada, ou se termos uma língua materna diferente, seja inglês, francês, espanhol, português, mandarim, russo, etc., nós vamos conseguir identificar eu em você, você em mim, essas emoções, graças à nossa fisionomia, facial. Por isso que elas são chamadas de básicas, porque basicamente existem em todas nós, pessoas, independente dos pontos que eu já falei anteriormente. Social, cultural e localização geográfica. Deixou esclarecido? Então, essas emoções nós encontramos também na obra de Beastars. Quem daqui, como eu, também é psicoterapeuta. Para quem não sabe, tá, gente? Eu também sou psicoterapeuta. Nós temos uma coisa que se chama processos psicológicos básicos, que corresponde à percepção, aprendizagem, pensamento, atenção, memória, motivação e emoções. Então, variando de teoria para teoria, de pesquisa para pesquisa, de autores para autores, essa listagem pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. Mas, basicamente, esses processos psicológicos básicos é aquilo que nós aprendemos lá na primeira infância, mais ou menos do 0 ano, quando a pessoa nasce, e indo até seus 3, 4, 5 anos, dependendo de que linha de pesquisa você vai se aprofundar. Então, esses são alguns processos psicológicos que já são aprendidos ali, literalmente. E a partir destes processos psicológicos básicos, há outros processos um pouco mais refinados, como raciocínio lógico, raciocínio abstrato e por aí vai. Outra coisa interessante que nós vamos encontrar ali muito fortemente são as questões da transferência, projeção e persona, que são as máscaras que foi amplamente estudada e amplamente investigada
por Jung na sua psicologia analítica. E esse ponto é tão interessante, tão rico e tão profundo que nós vamos fazer um próximo vídeo só para isso. Vamos escolher duas personagens maravilhosas que eu acredito que você vai se identificar bastante quando nós apresentarmos estes pontos de projeção e principalmente transferência. E outra coisa também é o arquétipo, que essas personagens representam um arquétipo muito presente na nossa sociedade, mas não é visto de uma forma consciente, é visto de uma forma inconsciente. Por isso, já lhe convido mais uma vez para se inscrever, compartilhar esse vídeo e ative o sininho. Assim você não vai perder nenhuma destas análises. E eu garanto a você que você vai gostar bastante. E uma psicopatologia que a gente vai encontrar ali, mas de forma muito sutil e de forma muito peculiar, que ela ocorre de maneira coletiva, que é o quê? O transtorno de estresse pós-traumático. Isso ocorre logo nos primeiros capítulos, ou literalmente no primeiro episódio, quando a alpaca ela é literalmente assassinada. Então há uma certa tensão ali entre os herbívoros e carnívoros. Ah, e detalhe, se você não está conseguindo compreender essa questão que eu acabei de falar sobre herbívoros e carnívoros, olhe o nosso vídeo anterior que nós falamos um contexto mais geral que seria bem-estar e essa convivência entre herbívoros e carnívoros. Sim, voltando agora ao ponto. Então, a partir do momento que a alpaca ela é literalmente assassinada e devorada por um carnívoro, há aquele estresse pós-traumático. Essa tensão começa a tomar conta de todos os herbívoros ali presentes, que tem medo de estarem com os carnívoros a sós, que tem medo de ter uma convivência muito mais harmônica com os carnívoros. Mas ao longo da série, ao longo dos capítulos, ao longo do amadurecimento de cada personagem, essa convivência vai melhorando a cada dia. Até que realmente leva a ser uma convivência harmônica. Porém, sem se perder os instintos de quem é carnívoro, os instintos de quem é herbívoro. Psicoterapia e conhecimento foram feitos para todas as pessoas. Se você é uma pessoa que, sem necessidade, está predisposta a fazer um processo psicoterápico, tem um link aqui embaixo, clique, sinta-se à vontade, lá tem uma pequena fichazinha no qual você tem a oportunidade de fazer psicoterapia comigo. Como eu já falei anteriormente, eu sou também psicoterapeuta. Além disso, eu vou deixar aqui também na descrição as obras utilizadas para o vídeo de hoje e obras indicadas para você de filosofia, de psicologia e obras gerais. E obras também do mundo pop geek, que isso faz parte do nosso enredo. Então, sinta-se à vontade, dê uma olhadinha lá. Se interessar, compre. Vai ajudar bastante o nosso canal a se desenvolver e a crescermos juntos. Fazendo agora um aprofundamento numa teoria específica, ou melhor, no autor específico, nós vamos falar um pouco mais de forma profunda de Freud. E o que foi o ponto que escolhemos dentro da teoria de Freud? Porque Freud, para quem não sabe, ele é o pai da psicanálise, ou considerado o pai da psicanálise. E a contribuição dele foi muito forte, tanto para a psicanálise como para a psicologia. Então, diversas abordagens hoje bebem desta fonte. Inclusive, nosso vídeo de hoje está bebendo da fonte de Freud. Nós vamos falar de dois pontos bem interessantes, que é o seguinte: instinto e pulsão, que até dentro dos estudos psicológicos e psicanalíticos e nos ciclos de rodas de debate, há uma certa confusão entre os dois termos. Instinto, normalmente, ele é um comportamento herdado biologicamente, estou falando isso a grosso modo, de forma bem bruta, que eu espero que você compreenda, igual para todos os membros de uma determinada espécie. Vamos pegar aqui, por exemplo, de forma aleatória, o choro. O choro de um bebê recém-nascido, da nossa espécie humana. Geralmente, esse choro ele é caracterizado por algum desconforto. Vamos colocar esse desconforto como fome. Então, a espécie da pessoa adulta, o ser humano adulto, quando escuta aquele choro, a pessoa que está comendo aquele bebezinho vai identificar naturalmente aquele choro como que? Eita, fome. Mas ninguém ensinou aquele bebezinho a chorar e dizer que tem fome. Aquele já nasceu instintivamente com ele. Bom, aí minha pergunta, como então há uma diferenciação entre choro de cólica, choro de sono ou choro de algum outro tipo de incômodo? Aí vem a questão da projeção social, da interpretação de quem está cuidando vai perceber aquilo. Então vai perceber que um determinado choro, então não é fome, é cólica. Não, esse choro aqui é porque a fralda está suja, vamos trocar essa criança. Isso é que alguns choram, tem outros que nem choram, né? Esse choro aqui é porque esta criança está com sono, então vamos acalentar ela, botar ela para dormir.
Mas todos esses, há uma identificação de quem cuida. Já o choro de fome, não. Independente se você cuida ou não, quando a criança chora, você já percebe, opa, esse recém-nascido está com fome. Então, instintivamente ela chora para saciar essa vontade. E detalhe, os instintos nos impulsionam de acordo com o que acontece em nosso meio, com uma finalidade específica. Como eu acabei de dizer agora, a questão da fome. Pulsão, o que seria pulsão? Pulsão são representantes de forças impulsionadoras que se originam no interior do corpo e são lançadas ao aparelho psíquico. Isso é uma parte que Freud chamou do quê? Processo primário. Esse processo primário não vamos confundir com instinto, porque esse processo ele pode ser aprendido para direcionar essa força para um objetivo final. Mas por que primário? Porque vem muito antes daquilo que nós tomamos como consciência. E tanto as pulsões como os instintos ocorrem de maneira inconsciente. Basicamente, Freud vai dizer que existe pulsão, existem pulsões, mas duas delas são amplamente investigadas, são amplamente difundidas, até mesmo você vai achar fácil aí na internet quando você pesquisar. Que são a pulsão de vida e a pulsão de morte. Ambas, né, estão em pontos extremos, vamos dizer assim, mas se complementam. A pulsão de vida, como o nome está dizendo, vai funcionar você para direcionar uma autoconservação de vida. Vai levar você a projetar, vamos dizer assim, um bem-estar, procurar a não colocar sua vida em risco. Já a pulsão de morte leva você a ter comportamentos destrutivos, que levam você a um estado orgânico pré-vida. Ou seja, leva você a uma matéria primal. São termos que exigem aprofundamento, não só os termos, mas também a teoria freudiana, como diversas outras teorias, como a de Jung, a de Reich, e dentre outros autores, como Marlene Klein também, que eu não vou explicar de uma forma muito mais profunda em um vídeo curto como esse. Então, cara, eu já estou deixando essa semente aí. O miserável é um gênio! Vá lá, dá uma investigada, pesquise, dê uma olhadinha em artigos que com certeza você vai achar muita coisa bacana. Agora, né, voltando de uma maneira mais exótica para o nosso anime Beastar, vamos falar de dois personagens interessantíssimos. Legoshi é um lobo cinzento que tem uma aparência que gera medo, né, por ser alto, forte e principalmente ele é um lobo cinzento, mas fala mansa, humilde, educado, carinhoso, muito bondoso e gentil, que muitas vezes as pessoas se aproveitam dessa bondade dele. Que há uma certa discrepância aí entre a sua maneira de agir, como vamos chamar assim de personalidade, com a sua aparência física, que realmente é uma aparência, vamos dizer assim, que gera medo nos herbívoros, já porque o lobo ele é carnívoro. Ele frequentemente tenta esconder essas características mais animalescas, essas características mais brutais, que faz parte da sua afeição física. Isso acaba gerando um pequeno conflito interno dentro dele. Poxa, peraí, eu tenho um instinto de lobo assassino, mas eu tenho uma convivência aqui com herbívoros que eu não posso despertar esse instinto assassino. Mas isso faz parte da minha natureza como lobo. Então há uma certa disputa interna entre ele, que nós podemos chamar de uma disputa fenomenológica interna dele, uma disputa de autoconhecimento, uma disputa de você realmente se desenvolver dentro daquilo que você se predispõe. Uma luta interna muito presente ali no anime Beastar que Legoshi passa é o seguinte: o sentimento que ele tem por Haru, que nós vamos falar dela em outro vídeo, é uma coelhinha anã branca, no qual ele começa a se envolver com essa coelhinha. Mas a dúvida interna que ele tem é o seguinte: peraí, eu estou realmente desenvolvendo um sentimento genuíno por essa coelhinha, ou, por outro lado, é meu instinto de caçador, meu instinto de lobo, que faz me aproximar dela e aliviar esta tensão que eu tenho para querer devorar ela, já que eu sou o predador e ela a presa. Então a gente vê aí um certo impasse, literalmente, entre os instintos mais primitivos que Legoshi tem, que é ser assassino, que é ser um carnívoro, com uma certa adequação social. Que é o quê? Ter essa convivência harmônica com os herbívoros de outra espécie, principalmente herbívoros, que a gente for falar dentro do contexto mais assim, fora do anime, mas no nosso contexto aqui mais real,
que naturalmente o lobo, ele é como se fosse um predador natural do coelho. No anime mostra isso. Mas ele tem uma certa convivência bem harmônica com a coelhinha Haru. Então, esse autoconhecimento que ele vai passando, esse amadurecimento que ele vai passando ao longo da série é bem interessante. Que mostra realmente ele saindo da fase um pouco mais primitiva e chegando nessa adequação social. Que dentro da teoria freudiana, nós temos realmente esse inconsciente que quer, porque quer essa busca pelo prazer desta forma, independente se existe uma lei social ou não, o ego e o superego, que é assim que existe uma mediação entre o que é feito socialmente correto e aquilo que o instinto quer, no caso, o inconsciente. Aí, de certa forma, há uma certa lei social, uma adequação que ela vê, não, eu não posso comer essa coelhinha porque eu escolhi conviver com ela de forma socialmente harmônica. Então, essa característica do negócio é muito interessante dentro desse conflito. E eu garanto que muitas de nós, pessoas, quando olhamos aquele personagem, percebemos o conflito dele, percebemos o quanto ele quer reprimir e recalcar os seus instintos para ter uma convivência. Muitas de nós passamos por isso e nem percebemos. Mas quando a gente vê uma outra pessoa passando, isso é muito interessante, a gente começa a se identificar com ela, tem uma certa empatia para essa pessoa e nós percebemos o seguinte, poxa, ela também passa pelo que eu passo. Luiz, por outro lado, ele não é um carnívoro, ele é um herbívoro, ele é um veado vermelho, do qual ele carrega um simbolismo muito forte de negação da fragilidade. Diferentemente de Legoshi, que ele tenta esconder a sua brutalidade, Luiz ele tenta esconder a fragilidade do herbívoro. Ele luta constantemente para se impor, luta constantemente para ser um líder e muitas vezes se torna arrogante, onde por detrás desta máscara de arrogância nós encontramos o seguinte, um ser que está passando por uma certa fragilidade, mas não a fragilidade de ser fraco, mas uma fragilidade desse processo de autoconhecimento e perceber o seguinte, poxa, eu sou um veado vermelho, sou um herbívoro e sou naturalmente mais fraco que um carnívoro, que um leão, que um tigre, que um urso. Porém, eu não vou me rebaixar a isso, eu vou lutar para me colocar na sociedade como um ser forte, potente, que tem toda e plena capacidade de ser aquilo que a sociedade não quer que eu seja. Ou seja, um líder, uma pessoa que esteja à frente de certas coisas. Então, o Luiz, ele é uma representação dessa força, dessa negação dessa fragilidade. E porque a sua história, que ao longo do anime conta como infância, ele realmente estava marcado para ser devorado por outros carnívoros. Mas ele lutou e não se deixou ser, chegando até a vida adulta, como foi mostrada no anime. Além disso, do que foi dito de Luiz, ele também tem um forte senso de justiça. Está determinado a corrigir os erros que ocorrem ao seu redor, ao meio que ele vive. Como, por exemplo, essa imposição natural, entre aspas, de que os herbívoros são inferiores aos carnívoros, só porque alguns carnívoros são mais fortes ou têm presas maiores. Ele percebe isso como se fosse um erro, como se fosse uma injustiça, porque nem sempre um carnívoro ele pode ser um ótimo líder. Nem sempre um carnívoro ele é mais forte que um herbívoro. Então ele vai apresentar o seguinte, nem sempre a força física ela é determinante para colocar você ou eu numa posição de liderança. Mas há outros atributos, há outras qualidades, há outras questões que levam a você a tomar uma posição de liderança, uma posição de força. E como já foi dito, mesmo ele tem toda essa atitude mais arrogante, mais bruta, ele é um ser totalmente gentil, ele é um ser que consegue acolher e abraçar os outros. Então agradeço a você por ter chegado até aqui. Mais uma vez, sinta-se à vontade a se inscrever, principalmente compartilhe esse vídeo, porque é um canal pequeno, está surgindo agora, ele não vai espalhar para todas as pessoas. Comente aqui, deixe sugestões. Quem sabe a sua sugestão vira também um vídeo como esse. Eu espero ter esclarecido aqui você, espero ter proporcionado a você pontos de reflexões. Sinta-se à vontade também para deixar aqui o seu like. Então, muito obrigado e valeu!